Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Dá um glória a Deus aí, querido. Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Fala o seguinte, amados, foi me passado para a gente ministrar nessa manhã o capítulo 9 do Evangelho de João. Eu vou ler só 2 versículos, o restante nós vamos mencionando ele no decorrer da ministração, tá bom? Então, capítulo 9 do Evangelho que escreveu João. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor já realizou bastante coisas entre nós nesses dias. Ontem, no primeiro dia, e só o primeiro dia. E isso é um indicativo de que o que o Senhor irá realizar. O meu neto perguntava agora, quando eu vou embora? Eu falei, tem hoje, tem amanhã e tem domingo ainda. Amém? Então imagina o que o Senhor vai realizar nesses dias. Esteja aberto para isso. Amém? Esteja com o coração receptível para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Em nome de Jesus, de alguma forma, nós não vamos sair daqui da mesma forma. Eu quero sair melhor. Amém? Eu quero sair melhor do que aqui entrei. E eu convido a você a ter a mesma expectativa, o mesmo desejo no teu coração. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Até aí por enquanto. Pode sentar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus me parece que traz a cura de 4 cegos, 2 uma vez, 2 na outra. Marcos também traz ao cego de Jericó, Bartimeu. Há um cego em que Jesus aproxima-se dele e cospe nos olhos dele, coloca as mãos nos olhos dele, toca nesse cego e pergunta para ele: e aí, você está vendo? O que você vê? Aí ele fala: não, eu estou vendo os homens, mas eles parecem árvores. E Jesus toca novamente, e aí ele passou a ver, enfim, com a vista plena. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A multiforma de o Senhor agir. A graça do Senhor é estendida da forma como Ele quer. Amém? Nós precisamos entender isso, que o Senhor age nas nossas vidas da maneira como Ele quer, e na maioria das vezes de maneira que nós não esperamos. É o que o nosso irmão amado colocou ontem aqui. Coisas extraordinárias. Sai do comum, sai do ordinário, e agora é extraordinário, o inusitado. Mas antes de entrar na ministração, aliás, já entro nela agora aqui, quando diz assim: ao passar Jesus viu. Diga, Jesus viu. Aleluia. Glória a Deus. E nós cantamos aqui: esse mesmo Jesus,
Ele está passando aqui entre nós. Esse mesmo Jesus está presente entre nós nesta manhã. Esse Jesus, Ele nos trouxe aqui. Esse evento nasceu no coração de Deus. Nós fomos instrumentos. Cada um de nós que estamos aqui e possibilitou que esse evento acontecesse, são instrumentos na mão do Senhor. E Ele quer realizar algo tremendo entre nós. E Ele está passando aqui entre nós. Aqui diz que Jesus passando, a gente vai ver nos textos anteriores, aqui nos capítulos anteriores, Ele teve embates terríveis ali com os fariseus, mas ao mesmo tempo ali no capítulo 8, Ele se apresenta como sendo a luz do mundo. Houve um momento que os discípulos convidam Ele para ir à festa das cabanas. Ele fala, vai vocês primeiro, que eu não vou agora, não é chegada a minha hora ainda. Depois Ele vai. Há discussões ali no templo. E agora Jesus passando, o texto diz que Ele viu um cego. Esse cego parado à beira do caminho. E quando diz esse viu, eu insisto nesse viu, porque os discípulos também viram, os fariseus também viram, a população ali todos os dias viram esse cego parado ali. E o que diferencia esse cego dos demais é que nesse aqui Jesus destaca. Aqui Jesus fala alguma coisa diferente do que falou em relação aos outros. Aqui era um cego de nascença. Não é um cego que adquiriu a cegueira no curso da sua vida. Aqui é um cego que nasceu dessa forma. Nunca tinha visto a luz do dia. Nunca tinha visto como eram as pessoas. Era esse cego. E aqui o texto diz que Jesus viu. Óbvio que viu, mas Ele viu de forma diferente. Ele não viu de forma como os outros viram. Ele não simplesmente olhou. O texto aqui não diz, mas certamente Jesus parou, conversou com esse jovem. E esse jovem expôs a sua condição de nascença, cego de nascença. Algum diálogo houve ali entre ele e Jesus. Ou seja, Jesus se interessou pelo problema dessa pessoa. Jesus parou e deu atenção a ele. E Jesus está nessa manhã também atento a você. Ele não está simplesmente olhando para você. Ele está vendo você. Nessa manhã Jesus está vendo o íntimo do teu coração. O Senhor Jesus está vendo nesta manhã áreas no teu coração, no nosso coração, que nem nós mesmos muitas vezes temos acesso. Entenda isso, amado. Por isso a Bíblia diz que o coração nosso, ele é enganoso. Há áreas do nosso coração que nós mesmos desconhecemos e não temos controle sobre ele, mas Jesus enxerga esses compartimentos. E assim Jesus viu o cego e um cego de nascença. A outra questão, aliás, eu quero dizer para você nesta manhã. Aqui fala de uma cegueira de nascença. Talvez você não seja, e acredito que não tem entre nós um cego de nascença, mas talvez esteja entre nós algum de nós com algum tipo de limitação, com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de situações de nascença, que nasceu com aquilo, que nasceu com algum problema, com alguma dificuldade que impede uma caminhada plena como o Senhor planejou para nossas vidas. Quantos de nós não caminha a vida toda com um temperamento difícil, um temperamento intratável, pessoas incorrigíveis, e nasceu assim? Muitas vezes dizem, é assim desde criança, desde quando era pequeno, já era assim, irracível.
Quantos ou alguns entre nós que tem, desde a sua tenra idade, desde que nasceu, uma baixa estima terrível. Ele não se valoriza, ele não reconhece o que ele é em Jesus. É uma vida de depreciação, autodepreciação, uma vida melancólica. O cântico mais animado dele é um lamento. E há pessoas assim, que você passa anos e anos e convive com essas pessoas, e elas estão no mesmo estado, não muda. Tem até momentos de alegria, mas depois volta àquele estado original. Enfim, é um leque de situações que muitas vezes, e ontem foi ministrado aqui, e de que o Senhor Jesus, e nós recebemos isso no dia que nós o aceitamos, Ele perdoou os nossos pecados. Amém? Você foi perdoado por Jesus? O Senhor perdoou os nossos pecados. Nós fomos lavados e remidos no sangue precioso de Jesus. Mas muitas vezes, a despeito de tudo isso, nós convivemos com situações que ainda não nos libertamos. E eu quero te dizer para você nessa manhã, se tem alguém aqui em situação semelhante, o Senhor quer te libertar. O Senhor quer te libertar nessa manhã de qualquer situação que ainda você tenha aqui sido nascido com ela. Eu tenho essa expectativa, e é a expectativa do Mestre, do nosso Senhor, que você saia daqui hoje, saia desse acampamento livre dessas situações que você acha que não há cura, porque eu nasci assim. Esse cego certamente pensava: não há solução para mim, eu nasci desse jeito, eu não sei o que é ver, eu não sei o que enxergar, eu não conheço as pessoas. Mas Jesus chega e dá a ele uma esperança, e nós vamos ver aqui e vamos discorrer que a cura foi trazida, e o reboliço que aconteceu ali naquele lugar, através do milagre na vida desse rapaz. Jesus viu um cego de nascença, mas em seguida vem a religiosidade. Os próprios discípulos, esses não viram, esses olharam. Quem que pecou? É a pergunta. Quem foi que pecou? Foi ele? Ou foi os pais dele? E é até incoerente isso na nossa concepção. Porque quem pecou, ele ou o pai? Mas como ele poderia pecar se ele é cego de nascença? A causa dessa cegueira é porque ele pecou, mas ele nasceu assim. Acontece que naquela época, no meio ali dos fariseus, o judeu, eles criam na pré-existência da alma, e que existiam pecados anteriores. Nós temos aqui a Ellen e a Glau, que estão grávidas, e a gente fica olhando, elas estão se alegrando com a criança. Olha, chutou, né? Chutou. Elas corre aqui, põe a mão aqui, quem está chutando aqui. As mães se alegram, né? Eu participei com isso com a Sandra, com os 4 filhos. Mas na época não era assim. Quando um filho chutava o ventre da mãe, eles criam que era rebeldia, que era um pecado. Havia esse conceito. E por isso a pergunta: quem pecou? Foi os pais? Ou foi ele para que nascesse cego? E Jesus diz o seguinte: ei, Jesus maravilhoso. Jesus vem, ele não entra na questão teológica, ele não entra na questão da religiosidade, ele desvia do assunto e diz assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas traz exatamente, já começa a sinalizar aqui o que ele ia fazer, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus sabia o que ia fazer com aquele cego, por isso ele viu, por isso ele parou, e ele sabe o que ele vai realizar nas nossas vidas também. Por isso ele está passando por aqui.
Esse cego estava aonde Jesus ia passar e aonde Jesus passou. Querido, você veio aqui porque Jesus tinha algo tratado, acertado com cada um de nós aqui. Se alegre por estar aqui, porque Jesus está passando e Ele está te vendo. E Ele está te vendo. E Ele sabe o que você precisa e não te acusa. E Ele não te acusa. Ele não vem aqui com o dedo te acusando. Não, Ele está dizendo, não importa a tua situação, não importa o estado que você está, não importa em que tempo aconteceu, não importa se você nasceu com um problema, não importa. A glória de Deus, a obra de Deus vai se manifestar na tua vida. Aleluia. Vai se manifestar na nossa vida. E Ele diz assim, eu acho maravilhoso o que Ele diz aqui: enquanto é dia, precisamos, está no plural. Ele inclui os discípulos aqui. Enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E esse precisamos aqui, amados, você está incluído. Nós estamos incluídos. Enquanto é dia, enquanto é tempo, nós precisamos fazer, cumprir a obra de Jesus que o Pai enviou para fazer. Por isso Ele disse: obras maiores vocês farão, porque eu vou para o Pai. Então, amados, o sobrenatural, o extraordinário que Jesus fez, Ele delegou a nós, amados. Foi delegado a nós fazer o extraordinário. A obra de Deus, ela é extraordinária. A obra de Deus, ela é sobrenatural. Amém? Mas, em seguida, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. O homem foi, diga isso, e voltou, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Voltou vendo. Aleluia. Amados, já ontem pela manhã, à noite também com o nosso amado irmão, foi repetido, foi dito isso várias vezes, da participação humana, da nossa participação do milagre, no sobrenatural, no inusitado, no extraordinário. Jesus sempre vai, não é que Ele precise disso, Ele pode fazer da forma sozinho, Ele não necessita disso, mas Ele quer a minha participação, Ele quer a tua participação no sobrenatural. Aleluia. Amém? Aleluia. Mas a nossa participação depende de uma coisa muito importante que chama obediência. E obedecer, amado, obedecer, na maioria das vezes, é algo até incompreensível. Você imagina esse cego, de repente ele encontra um homem, ele diz, um homem chamado Jesus. Nós conhecemos o Senhor, amém? Amém. Agora, esse cego, ele tinha uma informação. Passou um homem aí chamado Jesus, nós vamos ler isso, e me curou. Mas de que forma? Você imagina alguém chegar, um dia eu estava com as dores de intestinais, umas cólicas terríveis, semanas aquilo, e vai aqui, vai acolá, vai no médico, vai no outro. Aí um dia fui numa médica lá, ela sentou, conversou comigo, eu expliquei um monte de coisa. Olha a receita que ela me deu. Seu Mário, você faz o seguinte, ó, passa ali no supermercado, compra 200 gramas de ameixa seca, coloca num copo d'água e todo dia você toma uma. Eu quase xinguei ela.
eu esperava outra coisa. Me dá um Buscopan, Voltaren, alguma coisa aí, um remédio para o intestino, sei lá. Me faça alguma coisa. Ela manda eu comprar ameixa e tomar água com ameixa pela manhã. E eu obedeci. E eu acreditei na médica. E funcionou. E o melhor é que funcionou. Então de manhã eu punha lá aquele negócio de manhã em jejum e bebia água e comia ameixa. Mas você imagina alguém que você não conhece. Você está cego, aí chega esse alguém, cospe no chão, faz lodo no chão e passa. Eu já não sei se eu deixaria. Esse cego deixou. Ele não viu. Ele não viu. Obrigado, pastor. Ele não viu. Mas aquela, eu imagino, né? Uma coisa inusitada. Uma lama feita com saliva, aí coloca no olho dele, e ainda fala: agora você vai lá no tanque de Siloé e vai lá se banhar. Obviamente ele não podia ir sozinho. Precisou de ajuda de alguém. Teve alguém que compartilhou da fé desse homem, senão não iria. Acompanhou ele. E aqui o texto diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. É o que o pastor ministrou ontem aqui. Imediatamente ele volta vendo. Mas ele foi obediente, amado. Obediente no inusitado. Ele foi obediente em algo incompreensível, fora do comum, anormal. Talvez esse cego tivesse ouvido falar que alguém chegou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que você quer, Senhor? Eu quero ver. Então tá bom, seja feito conforme a tua fé. Ele talvez pensou: vai acontecer a mesma coisa comigo, desse homem chamado Jesus. Mas foi diferente. Mas por que a diferença? Será por que foi diferente? Jesus fala anteriormente ao milagre, à cura, que a cegueira daquele homem seria utilizada para que a glória de Deus, para que a obra de Deus se manifestasse, fosse vista. Havia um propósito, amado. Foi repetido, foi dito aqui, eu repito também. O grande problema, amado, que nós muitas vezes não sabemos lidar com o milagre, e até não recebemos milagre, porque nós queremos milagre pelo milagre. Nós queremos o sobrenatural pelo sobrenatural. Mas o sobrenatural de Jesus é para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que a obra do Senhor seja manifestada. Há propósito, amado. Há objetivos. Não é esse o homem. Aliás, seus vizinhos, e o que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Um homem marcado, um homem estigmatizado. Ele era conhecido como o ceguinho, talvez. O ceguinho que fica sentado à beira do caminho. O João Ninguém. E as pessoas com deficiência física na época eram realmente marcadas. Eram realmente discriminadas. Eles não podiam entrar no templo. Ficavam na porta. Viviam na berlinda da vida. Ninguém ligava para eles. Até por esse conceito de maldição, que a maldição, a enfermidade poderia ter vindo do pai ou da mãe. Então eram desprezados, eram largados à margem. Como você se sente na vida, querido? Como você está linkado
alocado nesse corpo? Você sente parte dele realmente? Você faz parte desse corpo, de fato? Você se sente ligado a esse corpo? A mesma essência, o mesmo sangue, que é o sangue precioso de Jesus, que corre na minha veia espiritual, que corre na tua também? Ou você se sente deslocado? Ou você se sente à margem? Porque você olha para si e diz: eu não sou igual àquele. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu convivo com situações desde sempre. Amado, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o creem e o buscam. Precisamos crer. Todos nós precisamos saber o que somos, onde estamos, como foi colocados e onde fomos colocados nesse corpo, chamado corpo de Cristo, a igreja a qual nós pertencemos. Não importa a sua limitação, não importa a sua deficiência quando surgiu, se foi no meio do caminho ou se foi de nascença. Jesus quer te fazer um reboliço na tua vida dessa manhã e te tirar da margem, te tirar do raso, para que você ande mais fundo e se sinta realmente integrado, parte desse corpo, parte dessa igreja. Amém? Creia nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, falta de fé é pecado. Porque a cada um de nós o Espírito Santo deu uma porção de fé. É dom de Deus. E não exercer a fé, nós pecamos. O dom que recebemos, nós prevaricamos se eles não são utilizados, se eles não são colocados à disposição do corpo. Porque a palavra de Deus diz que os dons são para a edificação da igreja. Também a fé. Amém? Amém. Amado, o sobrenatural vai causar um reboliço, amado. Vai fazer reboliço. Talvez você vai chegar na segunda-feira lá no seu trabalho, e eu espero que isso aconteça, e as pessoas vão dizer assim: o que aconteceu com esse camarada? Lá na tua família, lá na tua casa, porque um parênteses aqui, que tem muitas famílias, muitos casais com doença de nascença. O casamento, quando surgiu, já surgiu doente, e que precisam ser restaurados também, e que precisam de cura também. Há casais que muitas vezes vão convivendo com a cegueira. Há casais, há famílias que passam anos e anos empurrando com a barriga, não se separam, não se divorciam e pensam que estão agradando a Deus fazendo assim. Não, nós moramos juntos, casamos, somos casados há 35 anos, mas e a qualidade? De que forma? A família é algo estabelecido pelo Senhor, por Deus, para ser algo prazeroso para cada um de nós. É na família que nós crescemos, é na família que nós somos estruturados, é a família que nos identifica. Mas há famílias doentes de nascença. Jesus quer curar nesta manhã. Amém, Senhor. O Senhor pode curar nesta manhã e fazer com que você viva e transite numa família vibrante. Que você possa dizer assim: eu me realizo sendo marido, eu me realizo sendo esposa, eu me realizo sendo pai, sendo mãe, sendo filho, fazendo parte dessa família.
Só Jesus pode fazer isso. Mas voltando, amado, você pode chegar nessa semana, na sua casa, na sua família, as pessoas aqui como viram esse cego. Quem é esse rapaz? Não é ele, aquele que andava cego na beira do caminho, mendigando, pedindo migalhas, pedindo esmola. E aí a dúvida já começa a surgir. Não é ele, porque as pessoas não acreditam. As pessoas não creem no poder de Deus. Não é ele, é alguém parecido com ele. Lógico que sabiam. Fala, não, é ele mesmo. E aí, glória a Deus, o cego chega e acaba com a celeuma toda e diz: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu sou o milagre. Eu sou o próprio milagre. Eu sou aquele cego que mendigava, mas agora eu vejo. Agora eu enxergo. Eu era cego de nascença, nunca vi a primeira. Você imagina esse cego lavando ali no tanque de Siloé. Eu não sei a clareza, o quanto era limpo essa água, e ele consegue ver pela primeira vez o rosto dele. A alegria desse cego de poder ver as pessoas pela primeira vez. Ele diz: não, sou eu mesmo. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então as pessoas insistiam: como foram abertos os seus olhos? Interrogavam eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aleluia. Testemunho, a glória de Deus começa aqui a ser manifestada. A obra de Deus agora aqui começa a ser divulgada, começa a ser vista, mas ainda começa a dúvida. Os fariseus eles perguntaram: onde está esse homem? O cego diz: não sei, ele nem sabia. Não sei, disse ele. Os fariseus investigam a cura. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Agora complicou. Ainda foi fazer barro, ainda foi fazer lama. Não podia fazer porque era sábado. Esse homem não pode ser de Deus. Os questionamentos sempre vão, amado. Sempre vem. Porque as pessoas olham para nós aí fora e dizem assim: ó, pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus endireita, amados. Eu cresci ouvindo essa frase: pau que nasce torto, morre torto. E às vezes nós profetizamos isso na vida de pessoas. Esse não tem mais jeito. Esse não tem cura, esse nasceu assim. O pai dele é assim, o avô era assim, não sei quem era assim. Jesus interrompe esse ciclo, se existe. Amém. Verdade, aleluia. Jesus interrompe isso. Para isso ele veio. Para isso ele existe. Para isso ele comprou a igreja. Para isso ele está aqui. Aleluia. Então os fariseus lhe perguntaram como ele recuperara a vista. Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Aí já entra a religiosidade. Mas os outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Se dividiram. Não é de Deus, não guarda o sábado. Os outros ponderavam: não, como é que pode um homem pecador operar um milagre desse? Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? Não é possível. É assim, amados. É assim, as pessoas não acreditam, porque é sobrenatural. As pessoas não acreditam porque é inusitado. O corriqueiro, o comum, todo mundo vê, todo mundo participa. Mas o que o Senhor quer fazer na nossa vida é algo que ninguém viu, que ninguém fez.
e que ninguém faz. Só Jesus pode fazer. Nós pastores não operamos milagre. Nós somos instrumentos. Você é um instrumento. Precisamos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Que cada um de nós seja um instrumento de milagre, um instrumento de sobrenatural. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Aí já vem os judeus. Aqui agora já não fala nem fariseu, fala judeu. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. Agora negam a enfermidade. É conversa dele. Você já passou por isso? Quando você começa a contar a sua experiência, mas era tudo isso? Mas será? As pessoas duvidam. Então perguntaram, então mandaram buscar o pai. Olha a confusão, amado. É uma confusão na rua. Agora manda chamar a família, chama os pais dele lá. Tem alguma coisa errada nisso aí. Chama os pais dele. E aí os pais vêm. Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Busca o cego novamente. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Para de mentir. Não dá glória para esse homem, não. Dá glória para Deus. Você sabe que ele é pecador, pai. Não guarda sábado. Dá glória a Deus, glorifica a Deus. Fala a verdade aí. Vamos encerrar esse assunto. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Mas só quem recebe milagre responde dessa forma. Só quem experimenta o sobrenatural tem autoridade e convicção para dar a resposta que esse cego deu. Ele diz assim: ó, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu era cego e agora vejo. Eu não quero discutir nada, amado. Milagre não se explica. Sobrenatural não há explicação. Porque quando nós conseguirmos explicar o milagre e o sobrenatural, ele deixou de ser milagre. Ele deixou de ser extraordinário. Milagre extraordinário, sobrenatural, inusitado no reino de Deus, a gente vive, a gente experimenta. Não dá para explicar. E esse é o grande problema, amado, que muitas vezes nós temos. Porque nós queremos explicar o milagre. Nós queremos racionalizar o milagre. Nós queremos colocar o milagre como causa e efeito. Não há causa e efeito. É poder de Deus na nossa vida. É o poder do Senhor. É a vontade soberana de Jesus. Ele quer operar o milagre. Ele quer fazer o milagre na nossa vida. E Ele faz. Então não há explicação mesmo. Não há como explicar. A explicação é simples, se é que existe. Essa aqui: eu era cego, agora eu vejo. Eu quero que você saia daqui e diga isso sempre: eu era assim e fui curado. Eu estava preso e eu fui liberto. Eu estava amarrado nas minhas mazelas e situações, eu fui curado. Eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu estou enxergando. Mas não importa. Não importa, porque, amado, nós estamos aqui num lugar aqui tremendo, maravilhoso, que o Senhor preparou. Não está bom esse lugar aqui? Mas esse lugar por si só, ele não opera milagre. O milagre vai acontecer, já aconteceu e está acontecendo e vai acontecer mais ainda, porque Jesus está presente. Porque o Senhor está presente. É Ele que opera, não é o lugar. Nós podíamos estar numa choupana pequena aí,
mas Jesus estaria lá. É isso que faz a diferença, amado. É essa a diferença. Então eles perguntaram: o que ele fez? Como ele abriu os olhos? Aí o cego, pela primeira vez aqui, se irrita. Ele perde a linha. E ele respondeu: eu já disse. Oh, cara, já disse para você. Por que insiste? Você não está vendo aqui que eu estou enxergando? Que eu era cego, agora vejo? Eu já lhe disse. É o versículo 27. E vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí pronto, aí cutucou a onça com a vara curta, né? E aí os judeus, os fariseus ali, o insultaram. Então o insultaram e disseram: o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Você já conversou com as pessoas sobre Jesus? E você tem a impressão que está falando com alguém que não existe? Você olha o desconhecimento daquela pessoa, você sabe que existe, mas o desconhecimento daquela pessoa é um Jesus distante, é um Jesus na parede ou pendurado em algum lugar. Por isso, sempre que eu vou falar de Jesus para alguém, do Evangelho para alguém, eu costumo iniciar com essa pergunta, que a turma vem, sabe, com um monte de subterfúgio, vem com um monte de crendice, com um monte de coisa, com um monte de questionamento. É encerrar a pergunta: quem é Jesus para você? Pronto. Não, para você, quem é Jesus? O que você conhece de Jesus? Aí a conversa muda. Aí a conversa muda totalmente de rumo. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Olha, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que teme e o pratica a sua vontade. E olha aqui, amado, 12. Olha a convicção desse homem. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido aberto. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Talvez a minha dificuldade, a tua dificuldade, já falaram, não tem jeito. Vai ter que conviver com isso. Vá procurar uma terapia, procure um psicólogo, faça meditação, enfim, faça alguma coisa. Mas você vai ter que conviver com isso, porque está no DNA. As desculpas não são essas? É genético. É genético. E portanto não tem o que fazer. Minimiza isso, né? Enfim, porque tem várias pessoas com os mesmos problemas que eu conheço e nunca foram curadas, e a vida toda foram assim. E é o que o cego fala aqui: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, mas Jesus me curou. É o que o cego está querendo dizer. Eu sou o cego de nascença. Vocês ouviram falar sobre isso? Eu sou um deles. Eu sou um cego de nascença. E olha aqui, eu estou falando com você e enxergando você. Eu estou vendo você. Nunca até então tinha se ouvido, mas quando Jesus chegou, a coisa mudou. Querido,
Fique sabendo isso. Se você tiver a ousadia, a convicção, e não dá, amado, não tem como, eu acho que é impossível, tenho certeza, é impossível de que alguém tenha recebido algo sobrenatural, algo inusitado, algo que a pessoa nem mesmo ele acreditava. É impossível que ele se cale, não tem como, não há questionamentos, por mais argumentos racionais que tragam, a conversa não prospera, porque quem recebeu sabe que recebeu. Eu sei como eu era, eu sei o que eu tinha, e agora eu sei como é que eu sou e como eu estou. E contra isso, amado, contra fatos não há argumento, não se argumenta fatos, mas nós temos que experimentar o fato, nós temos que viver o fato, para poder falar com a ousadia que esse homem falou. E finalizando aqui o texto, Jesus diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Porque esse cego aqui, o texto deixa crer que Jesus cura e segue. A única informação que esse homem tinha é que um homem chamado Jesus tinha cuspido no chão, feito lodo, colocado no olho dele e mandado ele ir lá se lavar. E agora ele estava vendo. E ele responde baseado naquilo que ele recebeu, na cura que ele recebeu. Toda a defesa dele, a convicção, a ousadia dele aqui é naquilo que ele tinha recebido. Mas agora ele encontra Jesus. Jesus ouviu que o havia expulsado, e Jesus é assim, amados, ele não vai te deixar sozinho nessa encrenca não, viu, amado? Ele não nos deixa sozinho nessa encrenca não. Portanto, tenha ousadia de falar de Jesus aonde você estiver. Aquilo que Jesus fez na tua vida, Ele fez para que você fale, Ele fez para que você compartilhe isso, para que a obra de Deus se manifeste. Nós ficamos aí muito preocupados com movimentos no nosso tempo aí, movimento esse, movimento aqui, nós temos que combater isso, combater aquilo. A melhor forma de combater, amado, é vivendo Jesus na nossa vida. É a obra de Deus se manifestando através de nós. Nós não temos que fazer isso, fazer aquilo outro, não, amado. Nós precisamos deixar Jesus fluir através das nossas vidas, e que isso seja manifestado a todos. E na hora da dificuldade, Jesus não te deixa só. Esse homem foi expulso dos judeus ali, da frente dele, foi insultado. Aí no momento do insulto, no momento que ele é expulso, Jesus aparece. Jesus ouviu, soube, que havia expulsado, e ao encontrá-lo disse, chega para ele: você crê no Filho do Homem? Ele ainda meio sem saber, perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem o visto. O cego viu, você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Aleluia. Então o homem disse: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio em Ti. Não vou cantar não, fica tranquilo. Senhor, eu creio. E o adorou. Aleluia. E o adorou. E o adorou. E o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos?
Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Jesus usa aqui uma ironia com fineza, com finesse, né? Jesus usa uma ironia e diz assim: a fim de que os cegos vejam e os que vê se tornem cegos. E os fariseus já levantaram o cabelo, já levantaram, está nos chamando de cego. E usando uma linguagem muito popular dos nossos dias, é como se Jesus dissesse para eles assim: olha, o maior cego é aquele que não quer ver. Porque o milagre estava ali patente, o sobrenatural estava ali claro, a verdade estava ali exposta. E o cego, fisicamente, que era cego, creu, recebeu e foi curado. E os doutores, com todo o conhecimento, com tudo à frente, com tudo visível, teoricamente enxergando tudo, mas rejeitaram, resistiram. E Jesus disse para eles: vocês são cegos. Vocês são cegos, porque esse creu e agora me adora, e vocês se recusam a crer o que está patente, o que está visível, o que está claro para tudo. Portanto, se você não enxerga com clareza aquilo que está visível, é cego. E finalizando, a cura de Jesus, amado, ela é completa. Nós somos corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz que esses 3 compartimentos precisam estar plenos até a volta do Senhor. Amém. Corpo, alma e espírito sendo apresentado em sua plenitude ao Senhor. Então o Senhor trata as nossas emoções, o Senhor trata o físico e trata também o espiritual. Aqui não foi curado somente uma cegueira física, mas também a cegueira espiritual desse homem. Esse homem nunca mais foi o mesmo a partir de então. Nós não temos mais notícia dele aqui, mas com certeza esse homem nunca mais foi o mesmo. Esse homem nunca mais deixou de seguir a Jesus. Esse homem nunca mais deixou de adorá-lo. Qual é a tua cegueira? Qual é a tua enfermidade de nascença? Qual é aquela situação que você olha para si mesmo e diz assim: eu sou assim mesmo? Não adianta, eu nasci assim. Quem quiser conviver comigo, que conviva assim. Não há uma pessoa que teve encontro com Jesus e permaneceu da mesma forma. Amém. Você está disposto a fazer o inusitado? Você está disposto a encontrar com Jesus e Ele cuspir no barro, fazer o lodo, colocar no seu olho e mandar você se lavar? Em suma, você está disposto a obedecer? Sem obediência não há milagre, amado. Sem obediência, o sobrenatural não acontece. Ele pode até acontecer na nossa volta, mas não acontece na nossa vida. O sobrenatural de Deus na nossa vida, o milagre de Deus na nossa vida pressupõe também a obediência. A resistência a crer nessa verdade nos faz cego. Enxergamos com os olhos naturais, mas temos a visão espiritual toldada, tapada, e não conseguimos enxergar a glória de Deus. E se a gente não enxerga a glória de Deus, nós não o adoramos como deveríamos fazer. E nós fomos chamados, amado, para ser... Jesus diz que o Pai, Ele procura esses
verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vendo, enxergando, crendo, com olhos espirituais. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nessa manhã. Tem um louvor? Há tempo ainda, né? 2 minutinhos. Quem me conheceu na minha juventude, faz tempo. Aqui talvez a irmã Dora. A Sandra acho que pegou alguns. A Luciana, não é tão velha assim, mas é minha irmã. O meu apelido, ou o conceito que as pessoas tinham de mim, que era um homem sem, não era pavio curto, ele não tinha pavio. É assim, amado, que hoje eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu não parava em emprego. Se pegar minha carteira, eu tirei uma nova, e aquela anterior eu tenho lá só para me lembrar disso, mas nem usei mais ela, porque era 2 meses no lugar, 3 meses no outro, é assim, 1 mês aqui, 2 meses ali, 3 meses ali, porque qualquer olhar torto de um chefe já era. Eu enfrentava. E claro, ele era meu patrão, mandava embora. Eu quase não caso com a Sandra, porque o próprio meu pastor, ele se opôs. Como é que esse camarada quer casar se ele não tem responsabilidade, não para em emprego nenhum? Você vai colocar essa mulher na mão desse homem? E eu convivi com isso por anos. E não era gostoso não, amado. Eu não me vangloriava disso não. Eu sofria com isso. Mas eu não conseguia me libertar daquilo. Eu não conseguia me livrar daquilo. E um dia eu coloquei isso aos pés de Jesus. Eu não tenho que conviver com isso. Todos nós viemos, amado, viemos debaixo da queda, do pecado. Mas Jesus se manifestou para nos libertar de tudo isso. Eu não tenho que ser pavio curto, não, ou sem pavio, porque Jesus me transforma. O fruto do Espírito fala da temperança, do equilíbrio, e eu quero isso na minha vida. Portanto, Senhor, me transforma, muda. Isso ninguém muda, amado. Isso ninguém muda. Só Jesus pode operar essa mudança. Só Jesus pode operar esses milagres. E Ele operou na minha vida. Ele operou de uma forma tão evidente que um dia meu pai chegou para mim e se irritou comigo, porque ele era também extremamente nervoso, e ele estava soltando fogo pela orelha, fogo pelas ventas, e eu dizendo para ele: pai, calma. Aí ele disse para mim: Mário, o teu problema é que você não tem sangue, você tem água na veia. Mas é o sangue de Jesus
sangue correndo pelas nossas veias opera, que transforma, que muda. Não há nada que Jesus não possa fazer. Nós vamos louvar o Senhor, amados.